O nosso tema de hoje é: a graça de Deus é um escândalo para os homens. Vamos à leitura. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Irmãos, esse é um título que a gente escolheu para a mensagem de hoje, muito forte. A graça de Deus é um escândalo para os homens, não deveria ser. Mas por falta de entendimento do que é a graça de Deus, e até mesmo pela nossa fraca fé, a graça de Deus se torna um escândalo para nós. Para nós começarmos esse versículo 1 e 2, ele é um versículo que o texto nos apresenta uma mensagem bem clara de Deus para aquilo que Jonas precisava fazer. O versículo 2 diz assim: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Terceiro, clama contra ela. Qual o motivo que Deus mandou ele levantar, ele ir e clamar, gritar, anunciar o evangelho? Porque a sua malícia ou maldade subiu até a minha presença. Primeira vez que nós encontramos isso na Bíblia está lá em Gênesis, com a Torre de Babel. A Bíblia destaca sobre isso. Noé, no tempo de Noé, a Bíblia diz que o coração do homem era má continuamente. Então, primeiro, o texto destaca que Deus o enviou para pregar aos ninivitas, porque a maldade daquilo que eles praticavam chegou até a presença de Deus, para você ter uma ideia do que eles faziam. Agora, no versículo 3, e nós conhecemos a história de Jonas, do profeta, em vez dele pegar e ir para Nínive, subir para a Síria, o que ele faz? Ele vai até a cidade de Jope e pega um barco para a cidade de Tarsis, que é hoje lá na Espanha. Ele pegou e foi para outro lugar. Versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para ir para Tarsis. Então a mensagem é clara. Mas o que o profeta faz? Ele faz o contrário. Em vez dele obedecer a Deus, ele desobedece e foge da presença de Deus. Para nós podermos responder o nosso título de hoje, estudarmos a graça de Deus é um escândalo para os homens, a primeira questão é, como nós iniciamos, por que o profeta recusou anunciar a palavra para os assírios? Por que Jonas não obedeceu a Deus? O que havia na sua mente que fez ele não atentar para o seu desígnio, não fazer o seu propósito que Deus chamou para que ele fizesse? Muitas vezes na nossa vida, nós sabemos o que é necessário, Deus fala conosco, mas muitas vezes nós não concordamos. Olha que absurdo. E por não concordarmos com Deus, naquilo que Deus tem de propósito, com o efeito da semente da sua palavra, que é plantada nos corações dos homens, muitas vezes a gente não se levanta e não vai para onde a gente precisa ir. Quando você fala sobre Nínive, nós estamos falando sobre um povo chamado assírios. E historicamente, o que estava acontecendo? Porque não é um retrato de uma coisa profunda que vem do coração a princípio, ele querer se levantar e não ir lá pregar. É uma coisa mais externa.
Mas o que nós encontramos? Achou o livro de Jonatas? Segura aí, volta lá no começo da Bíblia, vai para o livro de 2 Reis. Historicamente, o que está acontecendo? Que o profeta Jonas, não quer subir para proclamar o perdão de Deus para os ninivitas. Esse povo era um povo inimigo de Deus. Talvez 3 ou 5 décadas antes desse povo invadir o Reino Norte e levar o Reino Norte, Israel, as 10 tribos como escrava, a palavra de Deus veio para Jonatas. No capítulo 18 de 2 Reis, nós temos uma ideia do que estava acontecendo. Versículo 9 diz assim, 2 Reis, capítulo 18 e versículo 9. E sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o rei do sul, tá bom? Que era o 7º ano de Oséias, filho de Elão, rei de Israel, que era rei do norte. Existia rei no sul e rei no norte. Que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos. E no ano 6º de Ezequias, que era no 9º ano, de Oséias, rei de Israel, quando tomou Samaria. Após 3 anos, a Síria invadiu o Reino Norte e tomou a capital do Reino Norte, que é chamada aqui de Samaria. Eles levaram embora o povo. Quando você se rendia, o castigo era mais simples, menos cruel. Mas quando os povos subiam e esperavam, e no caso aqui 3 anos, o que acontecia? Eles invadiam destruindo tudo. Continuação do versículo 11. E o rei da Síria transportou, ou seja, deportou a Israel para a Síria, e os fez levar Ilá e a Abor, junto do rio de Gozã e das cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, nenhum ouviram, nenhum o fizeram. Versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Zedequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, é o mesmo reino, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs ao rei Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então esse povo, eles começaram a oprimir o povo de Deus. Então eles oprimiram, eles escravizaram, eles fizeram pagar fortes tributos. No tempo de Ezequias aqui, ele teve que arrancar o ouro da porta do templo para dar para o rei da Síria, para que ele pudesse manter o reino e ir subjugado a eles. Levava as suas produções embora, humilhou. Então o pensamento do profeta é: porque Deus quer que eu saia da minha casa, que eu deixe a minha vida onde eu estou, pegue um navio e vou até o inimigo pregar a sua palavra. Esse aqui é o motivo que mostra porque o profeta tomou decisões contrárias. No capítulo 3, volta lá, a palavra de Deus veio para ele, ele não obedeceu. Então ele foi engolido por um grande peixe. Quando ele estava na praia, Deus apareceu pela 2ª vez novamente e disse para ele: levanta-te e vá pregar contra a grande cidade de Nínive. Capítulo 3,
versículo 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, Deus aparece. Saber que o nosso Deus, Ele é soberano. E a sua vontade, a vontade de Deus, ela sempre prevalece. Independente do que você quer ou do que eu quero. Hoje nós não temos inimigos aparentes. O que tem acontecido aí nessa questão agora, que até foi destaque no final de semana, no meio de semana, sobre um pastor que foi chamado, acho que lá na Bahia, porque ele estava pregando sobre a questão de homossexualismo. O inimigo se levanta assim, de certa forma, para poder vencer a igreja de Deus e para calar a palavra de Deus. Mas nós não temos inimigos como o vizinho que pega em armas para se levantar contra nós, nem para fazer nós escravos. O Jó, no capítulo 42 e versículo 2, o Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então o que tem no coração do Jonas é o que tem no nosso coração também. Sabe quando a pessoa fala um mal para você, ou faz um mal para você, ou faz um desaforo? Você já sentiu no seu coração um desejo que aquela pessoa se desse mal? Você já sentiu isso? Você já sentiu dentro do seu coração uma voz que dizia assim para você: eu quero que essa pessoa quebre a cara? Isso já aconteceu com você? Eu quero que essa pessoa pague todos os pecados dela. É isso que está acontecendo dentro do coração do profeta Jonas. Jonas se recusa a se levantar e levar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso é uma questão aparente, mas o que está mais profundo envolvido ainda é que, embora todo o mal que Nínive, a Síria, fez contra o povo de Deus, Deus é um Deus que perdoa. E Deus perdoa aquele quem Ele quer perdoar. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Então o verdadeiro motivo que fez ele não querer ir pregar para os assírios está no capítulo 2 e versículo 2. Porque ele sabe que Deus é um Deus benevolente. Deus é um Deus de misericórdia, de paixão, de compaixão, de amor. E Deus espera o tempo. Um tempo de espera para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Vai chegar no tempo de Naum que Deus vai mandar destruir tudo. Mas no tempo do profeta, Deus quer que ele vai pregar a palavra. Capítulo 4 e versículo 2 diz assim. Versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. Porque quando o grande peixe engole ele, joga ele na praia, e ele sai para pregar aquela palavra que ele prega de arrependimento, e toda a cidade se converte, o que acontece com o coração de Jonas? Fica extremamente desagradado. Ele fica irado porque Deus salvou aquela geração da destruição. Versículo 2. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi assim a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em beneficência, e que te arrependes do mal. Deus quer que as pessoas se arrependam do mal. Agora, olha só a qualificação do Espírito Santo falando porque Jonas não foi pregar para os ninivitas. No capítulo 4 aqui, a Bíblia deixa bem claro que no capítulo 1 não aparece a conversa com Jonas com Deus.
Mas ele diz, ainda na minha terra, no versículo 2, eu disse essas palavras. Então o verdadeiro motivo é que o coração de Jonas é revelado, e Jonas tem uma referência diferente de Deus para a salvação das pessoas. No seu coração, é ele quem qualifica, ou muitas vezes na nossa mente, quem merece ou não ser perdoado e ter a salvação de Deus. Os ninivitas merecem? Não. Por isso que ele ficou extremamente desagradado. Ele se irou contra Deus, porque ele sabia que Deus é um Deus que salva. É um Deus que é o Criador, que ama as pessoas. De fato, os ninivitas, para quem não conhece a história, né, tem até um ditado que diz que a flor que... Como é que é? Ah, essa pessoa é uma flor que não se cheira. Não é assim, mais ou menos, tem um ditado, né? Quando a pessoa não é gente muito boa, diz assim, né? Eles eram muito cruéis. Se você em Jonatas, você está no livro de Jonatas, certo? Se você for um pouquinho para frente, 2 livros depois, você vai achar o livro de Naum. E Naum fala sobre a maldade deles. Eles nas suas praças, nas suas capitais, eles colocavam as caveiras daquelas pessoas que eles ganhavam as batalhas. Eles matavam as pessoas publicamente. Eles faziam com que as pessoas eram deportadas e cegavam os olhos das pessoas para não fugir. No capítulo de Naum, no capítulo 3, você pode ver, estudar na sua casa. Compara como peixes, como o pescador que põe as pessoas na rede, no anzol. Chegava ali uma mulher grávida, arrancava o filho vivo. Então o que tem de violência, crueldade, para com o corpo do homem, para o corpo nosso, imagina que era a crueldade daquele povo. Se nós estivéssemos lá, talvez nós teríamos feito coisa pior. Talvez nós preferíamos até morrer dentro da barriga do grande peixe. Mas veja só o envolvimento do profeta. Por isso que no capítulo 1 há um sentimento de indignação. E por isso que o nosso tema de hoje, que é algo mais profundo ainda, com aquilo que Deus faz, e ele se chateia com a atitude de Deus, é que a graça de Deus é um escândalo para os homens. Não, você não merece ser perdoado. Nínive não merece ser perdoado. Eu mereço. A minha família merece. E isso é um problema, porque nós temos até escrito aqui atrás, no final do nosso primeiro slide, por que Jonas desobedeceu a Deus? É porque ele não concordava. Ele não concordava com a misericórdia de Deus. A sua fé e a fé de muitos não suporta quando Deus perdoa uma pessoa que é até cruel. E aqui nós não estamos querendo passar a mão no pecado, nós não estamos querendo deixar o pecado impune de forma alguma. Isso foi feito na cruz por Cristo, mas nós estamos destacando que a graça de Deus é uma ofensa, um escândalo para os homens. Por isso que ele não foi pregar. É por isso que muitas vezes nós ficamos com o coração irado, com um sentimento ruim, mas nós não oramos para as pessoas que não têm a Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui no coração do profeta, é que Jonas, claro, ele se indigna com Deus, quando ele conversa para fugir. Mas se você achou o livro de Naum aí, né, você vai achar também o livro de Abacuque. Mas no capítulo 1 de Naum, eu queria que você lesse um versículo comigo, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e aos culpados não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus, ele repreende o pecado. Mas Deus, ele também quer que as pessoas cheguem à sua graça. Por isso que ele enviou a sua graça.
Abacuque, no capítulo 1, nós podemos identificar algumas coisas. Por que que Deus perdoou os ninivitas? Jonas tinha isso, nessa questão, no seu coração. O profeta Abacuque, que está aí como HB aqui atrás, ele traz uma outra questão. Ele diz assim: será que Deus é tão santo, tão puro, que Deus não pode ver a maldade do homem? Que Deus não sabe nem o que é isso na sua santidade? Será que Deus não faz nada para oprimir a maldade deste mundo, dos assírios? Será que Deus não tem essa capacidade de fazer isso? Será que Ele está virando o seu rosto? Ele não está vendo o que existe? Abacuque capítulo 1 e versículo 2, o profeta não se conforma. É como se ele estivesse perguntando, por que que Deus não está agindo? Para ele é um escândalo. Mais uma vez, Deus ter longanimidade, benevolência com a maldade do homem, até ele aplicar a sua justiça. Por que que Deus tolera os malignos, os perversos, os ímpios? Esse é o nosso pensamento como homem, quem deve ou não receber a graça de Deus. Olha só o versículo 2, diz assim, está aqui atrás no slide. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Versículo 13. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, a opressão não pode contemplar, porque olhas para os que procedem perversamente, e te calas quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que eles. Repara no termo, no versículo 13. Deus não pode contemplar, Deus se cala, o ímpio devora e o justo é comido, devorado, pelo menos justo. Isso é o pensamento humano. Quando o profeta olha para aquilo que está acontecendo, ele está olhando para a perversidade do próprio povo de Deus, não só dos assírios. E quando nós olhamos para isso, esses pensamentos humanos, Deus podia responder como ele disse para Jó: eu não contemplo, eu estou calado, eu não ouço, eu não trago salvação, o ímpio governa este mundo. Deus podia perguntar para ele: quem foi que fez ou estabeleceu a expansão dos céus para a criação dos luminares? Quem determinou até onde o mar vinha até a praia? Quem estabeleceu as estações do ano? Então nós não temos direito nenhum, porque Deus, Ele é o Criador. Nós somos apenas criaturas. E quando o profeta diz, a primeira coisa que nós podemos destacar é que a perversidade é de Israel também. Porque lá em 2 Reis, no capítulo 18, nós não lemos versículo 25, o rei Senaqueribe diz assim: além disso, julgas que vim eu até aqui pela minha própria iniciativa? Ele está falando para o rei Zedequias: você está pensando que sou eu que vim aqui? Eu vim porque eu quis? Não. Continuação do versículo. Foi o Senhor Deus quem me disse: vai destruir a nação. Os arqueólogos encontraram um hexagonal feito de barro lá em Nínive, em que estava escrito na primeira pessoa nos livros de reis, e todos os reis tinham seus livros, dizendo assim: eu, rei Senaqueribe, subi contra o rei Zedequias e tomei 46 cidades de Israel.
Agora, a palavra de Deus, quando é manifesta no nosso pensamento, Deus permitiu que isso acontecesse. O povo de Deus não é melhor porque é bom de coração e melhor do que os ninivitas. O povo de Deus, ele só é melhor do que as outras nações por causa de Deus. É Deus que escolheu o seu povo. Mas no nosso pensamento nós nivelamos as coisas pelos nossos pensamentos. Em vez de nós olharmos para Deus, nós olhamos do lado. Abacuque capítulo 2 e versículo 4 é o nosso versículo base que nós estamos usando para falar sobre a nossa série, Fortalecendo em Fé. E a palavra fé, ela não aparece da forma que nós conhecemos no Novo Testamento. Ela aparece no original como emuná, como firmeza, como agarramento. Mas agarramento em quem? Em Deus. Então as pessoas se agarram em si mesmo e se escandalizam. Mas em Romanos, no capítulo 3 e versículo 10, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Nenhum. Você não é melhor do que uma pessoa que está caída na sarjeta bêbada. Se você está aqui é porque Deus colocou o Espírito Santo até para trazer você para a igreja. A mesma coisa, ou similar, que os assírios fizeram, o próprio povo de Deus fez contra os seus irmãos. Lucas, no capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, gostaria que os irmãos abrissem lá. Porque o perdão de Deus, a graça de Deus escandaliza os homens, porque nós achamos que nós somos melhores que as outras pessoas. Isso não é verdade. Novo Testamento, Lucas capítulo 15. No tempo de Jesus acontecia a mesma coisa, os mesmos escândalos, julgamentos temerários, como Jesus nos ensina a não fazermos em Mateus no capítulo 7, versículo 1. No tempo de Jesus aconteceu isso, versículo 1. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O que está acontecendo aqui? Os homens estão escandalizados com a graça de Deus. Jesus é Deus, e o que Jesus faz? Jesus vai comer com essas pessoas que precisam do perdão de Deus. Aliás, todos precisam do perdão de Deus. E quando ele desce, os religiosos, veja bem, na Bíblia, as pessoas que são de Deus não são chamados de religiosos. Elas são chamadas de pessoas espirituais, porque elas têm um espírito. Religioso é aquilo que dá aparência de religioso, mas não pode religar a Deus. Então, olha só, Jesus vai contar uma parábola para eles, porque eles estão escandalizados que Jesus está com eles, falando para eles. Versículo 3. E lhe propôs uma parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as no deserto, as 99, e vai após a perdida até que lhe ache? Por que escandaliza? Nós já falamos alguns capítulos sobre isso. No capítulo 15, né? Você tem a dracma perdida dentro e fora. Nós falamos sobre o filho pródigo, o filho que está dentro e fora da casa de Deus. A verdade, os que estão para fora, que não estão comendo com Jesus, ou que estão comendo com Jesus, todos precisam da graça de Deus. A dracma perdida está dentro de casa, Israel está perdido dentro do templo, dentro da sinagoga com seu próprio pecado, dentro da casa do Pai, lá no deserto, as 99 estão perdidos.
Mas os gentios também estão perdidos, que é a ovelha que está perdida, que é o filho pródigo que está perdido lá fora. Por que que uma ovelha está perdida? Resposta simples, porque ela quis. Ela quis sair, ela quis andar, ela quis não obedecer, não ouvir o chamado do pastor, ela quis praticar o seu desejo. Lucas capítulo 7, versículo 36. A graça de Deus é um escândalo para muitas pessoas que acham que não precisa até da graça de Deus. Capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os seus cabelos na cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Essa mulher, ela é muito corajosa, porque a qualquer momento que ela entrasse na casa de um fariseu sem ser recebida, ela poderia ser tratada com paus e pedras. Mas olha o amor que ela tinha por Jesus. Versículo 39. E quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. O que está acontecendo aqui? Jesus permitiu que ela tocasse no seu corpo. Para aquele fariseu e para quem estava naquela casa, aquilo era um escândalo. Jesus permitiu que uma pecadora tivesse a graça, tivesse o privilégio de tocar nos seus pés. É um escândalo receber uma graça de Cristo. Agora, o que é, na verdade, o problema? Na verdade, o problema é Jesus deixar que ela tocasse ele? Ou, de fato, o problema é um pecador entrar nos céus? Na cabeça daquele homem não devia ser a questão, nossa, a questão principal daquela noite, ele deixou uma pecadora tocar no pé dele. Não. Deveria ser, será que eu, pecador, eu posso entrar no reino dos céus? Em Lucas, no capítulo 7, versículo 2 a 3, olha o pensamento humano sobre quem deveria receber a graça ou não de Deus. Publicano, pecador, outras nações. Você que está aqui sentado, ouvindo, ou na sua casa, você não é judeu, você não merece receber a graça de Deus. Sabia disso? É isso que pensava um judeu. Por isso que Deus teve que sair dos céus. Porque nem pregar, eles serviram para pregar o evangelho. Capítulo 7 e versículo 2, olha só o pensamento do homem revelado. E o servo de um centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente, à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que o curasse. E chegando eles junto de Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: qual que é a situação? Um servo está muito doente e vai morrer. Ok? É isso que está acontecendo. Olha só o pensamento humano de quem merece ou não receber a graça de Deus. O que eles fizeram? Mandaram então, foram lá conversar com Jesus para que Jesus pudesse curar. E por que Jesus tinha que dar a graça para eles? Para ele? O motivo está no versículo 5. Por quê? Final do versículo 4, desculpa. E chegando eles junto a Jesus, rogou-lhes muito, dizendo: é digno de que conceda isto, porque
ama muito a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então olha só, havia um centurião que era digno de receber o quê? A graça de Deus. Por quê? Porque ele era bom para a nação. Porque ele construiu até uma sinagoga para os judeus poderem adorar a Deus. Isso deveria ser motivo para que os homens pudessem chegar até Deus e dizer quem merece ou não a salvação? Dentro do que Deus fala para Jó, como nós citamos, este homem aqui, esse centurião, por um acaso, ele edificou alguma coisa para Deus? Deus algum dia precisou dele para fazer alguma coisa? Deus precisa de nós? Para que Deus conceda a sua graça? Para aquilo que nós queremos? Ou pensamos? Alguém aqui, ou na fundação do mundo, alguém ajudou a Deus a criar este mundo? Se fosse por nós, o ladrão da cruz tinha ido para o céu? Não, mas isso mostra o poder de Cristo, a graça de Deus. Por isso, quem merece ir para o céu? Será que a minha fé suporta essa verdade? Que não há um justo sequer? Que eu não posso nem olhar para cima para fazer um pedido para Deus, porque os meus pedidos não podem chegar até Deus, se não for por Cristo Jesus? Que ninguém podia entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos, porque havia um véu que separava o homem de Deus? Qual que é o critério que nós usamos? E agora, quem que vai para o céu? Nosso terceiro item, Jesus é a manifestação da graça de Deus. Qual que é o critério que nós escolheríamos para que as pessoas ou para que você pudesse entrar nos céus? Aliás, o pensamento humano sobre quem deve receber a graça de Deus ou não é, na verdade, uma blasfêmia. É um pensamento totalmente errado. Por isso que a graça de Deus é um escândalo para muitas pessoas e até para muitos crentes. Deus, ele tem duas vertentes na justiça. Apocalipse capítulo 16 e versículo 1, nós podemos olhar a primeira, que é a ira de Deus sobre todos. E segundo vertente é a graça de Deus manifesta. É a misericórdia de Deus manifesta pela graça. Se alguém dissesse assim para você, já que nós já respondemos as perguntas, por que o profeta recusou a pregar para Nínive? Qual que é o pensamento humano de quem deve ou não receber a graça? Se é uma pessoa boa que constrói uma sinagoga ou uma pessoa que é pecadora e Deus não pode nem olhar para ela? Respondemos a terceira pergunta, o que é a graça? Se eu der uma folha para você assim, você tiver um dia inteiro para pensar, o que é a graça de Deus, o que você colocaria no papel? Você tem 24 horas, você pode ter uma semana. Se uma pessoa perguntar para você o que é a graça de Deus, resposta mais completa, vou escrever aqui para os irmãos. O que é a graça de Deus? A resposta mais completa que uma pessoa pode dar. Ela tem 5 letras e é uma palavra. Está escrito aqui. O que é a graça de Deus? Jesus. Jesus é a manifestação da graça de Deus para os homens. Sem Jesus, sem fé. Sem Jesus, sem palavra viva. Sem Jesus, sem perdão. Sem remissão de pecados. Em 1 João, no capítulo 1 e versículo 7, pode abrir a sua Bíblia lá. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O autor diz: Jesus
Cristo. É muito importante a palavra Cristo nesse texto, para que não haja dúvida que Jesus, ele é o Messias. Quem que achou? Achou, Luiz? 1 João capítulo 1 e versículo 7. Quem que achou? Pode falar, Luiz. Repete para mim a última parte. Ouviram? E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Isaías capítulo 53 e versículo 12, eu vou ler para os irmãos, diz assim, final do versículo. E ele foi contado como um transgressor, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A graça de Deus é Jesus. A graça de Deus nada mais é do que um favor imerecido que Deus fez para nós. O critério de Deus para a salvação é meritocracia. Para quem diz que não existe meritocracia, existe. A meritocracia é aquilo que você faz e dá condição para você poder obter algo. A meritocracia na salvação está na graça de Deus de dar Jesus pela remissão dos nossos pecados. Porque é pelo mérito de Cristo que nós recebemos a graça de Deus, a fé de Deus, e não mérito humano. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro mais. É Deus, não é o homem. Você não pode ficar emburradinho, chateadinho se alguém pisar no seu pé e não querer dar o perdão para alguém, ou que aquela pessoa não receba Cristo como Salvador. Você entende que a graça é recebida por meio da fé? Jonas merecia a graça de Deus? Como nós lemos o versículo, se nós andarmos na luz, como ele andou na luz, e andarmos juntos, o Jonas não merecia, porque ele não tinha piedade no seu coração, não tinha misericórdia. Ele não queria que as pessoas fossem para o céu, que o poder de Cristo fosse revelado, nem os fariseus e nem os discípulos em muitas situações. Jesus, mestre, está tarde, despede o povo. A graça de Deus não precisa ser manifestada. Em Mateus, no capítulo 21 e versículo 31, Jesus diz: Pois vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus. Quem vai entrar no céu primeiro ou não? Quem decide não é você e não sou eu. É Deus. Deus, ele põe no céu quem ele quer. É Deus quem entregou o seu Filho para a nossa salvação. A graça, manifestação da graça, favor imerecido para nós pecadores. O critério é meritocracia? Sim, em Cristo, porque a meritocracia do homem só leva à condenação. Eu queria finalizar com Efésios no capítulo 2, porque Deus, ele é bem claro. Portanto, como o homem não compreende a grandeza e o poder da graça de Deus, ela se torna um escândalo para nós. Esse é o nosso tema de hoje. Efésios capítulo 2.
Versículo 1:2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só o que Deus está falando. Deus está dizendo, antes de aplicar a sua misericórdia para nós que conhecemos a sua palavra, como nós andávamos. Versículo 3: entre os quais todos nós estávamos andando nos nossos desejos da carne, fazendo nossa vontade na carne, nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Como é que Jonas se sentiu quando Nínive foi salva por Deus? Irado. Como noutro tempo também. O que o homem fez para vivificar a si mesmo, para pagar suas ofensas? Nada. Versículo 4 a 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, o Messias, Jesus. Se você não recebesse a graça de Deus, você estaria andando como os ninivitas, como as pessoas perdidas nesse mundo, pela sua autocapacidade? Não. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras ou criaturas suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Por que a graça de Deus é um escândalo para os homens? Se Deus disse, para terminarmos em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A partir do momento que você entende o que Deus quer da sua vida, que a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, o seu perdão está em Cristo Jesus, e que você não tem o direito de escolher para quem você prega ou não, quem deve ou não ser regenerado por Deus, que isso está em Deus. Aí você começa a fazer a vontade do Pai, daquele que enviou a Cristo, para que a sua vida seja uma vida de vaso de bênção usados por Deus. Amém?